Bem, galerinha, chegando na nossa reta final, né, de preparação para esse concurso do Banco da Amazônia, a gente vai ter hoje uma aula específica, tá? Específica para o Banco da Amazônia, no tocante à parte de atendimento, tá? Atendimento com foco em vendas, que é, né, matéria da parte básica, tá? Da parte básica. Existe técnica de vendas na parte de conhecimento específico, que a gente já tem várias aulas daqui, e eu pretendo também fazer um aulão nessa parte de conhecimento específico. Mas hoje a gente vai começar pela parte de conhecimento básico, até para gerar uma estrutura para a gente seguir os nossos estudos, tá? Essa aula ela vai servir para quem ainda não viu o assunto ter uma noção geral e acertar, né, ter conteúdo para acertar a maioria das questões, e também pode ser vista como uma revisão para quem já vem estudando, quem já viu a matéria toda, você também pode utilizar essa aula como revisão sem problema nenhum, tá? Uma coisa que eu sempre falo, tá? Para quando você vai fazer um concurso, serve para qualquer concurso, você tem que jogar com a regra embaixo do braço, tá? Então você precisa entender muito bem o edital, tá? O edital da prova, ele sempre vai ser o teu norte, ele sempre vai ser o teu guia. Então, dentro dessa parte de conhecimento básico, a gente tem 5 questões, tá? O edital fala que teremos 5 questões e ele coloca 11 temas, tá? Então aqui a gente já pode pressupor que terão questões que terão mais de um tema envolvido, né? Porque se tem 11 temas para encaixar em 5 questões, as questões elas devem vir mais elaboradas, misturando um tema com outro, tá? Isso é comum em provas de concurso. Então a gente tem que saber o edital como um todo, tá? Aqui do lado eu coloquei todos os itens que tem lá no edital. E o que que acontece? Nesse nosso aulão, a gente vai ver todos esses que estão aqui, ó, marcados em verde, tá? Por que que a gente vai olhar só os que estão marcados em verde e não vamos olhar os últimos itens? Porque os últimos itens são itens de legislação. Então tem aqui resolução, Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós já temos aulas específicas no canal sobre esse tema, tá? Então, essa parte de resolução, de estatuto, de lei, como é que você vai estudar? Se liga, você vai pegar essa parte daqui e você vai ler a lei. Não tem outro jeito, você vai ler a lei, tá? Você vai ler a lei. Isso é o feiozinho aqui, mas mesmo, você vai ler a lei. E aí, se você tiver alguma dúvida na lei, você vai lá no vídeo e vê. As resoluções, elas são bem rápidas de ler. São bem rápidas de ler. Então, dá uma olhadinha primeiro nas resoluções. Se tiver alguma dúvida, assista às aulas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é bem grande, então vale a pena você assistir diretamente a aula que já tem aqui no canal, tá? Então, beleza, a gente já sabe, né, o que a gente vai ver nesse aulão, tá? Então, vamos começar aqui para não perder tempo. Começando pelo primeiro tema, que é marketing em empresa de serviço, tá? O que que acontece? Aqui você precisa entender muito bem qual é o conceito de marketing, tá? Qual é o conceito de serviço e entender a diferença entre serviço e produto, tá? Então vamos lá, marketing. Marketing é o conjunto de técnicas e métodos aplicados ao estudo nas necessidades dos mercados e seus principais componentes. Então, é o estudo das necessidades dos mercados e dos principais componentes do mercado. E quais são esses componentes? Públicos, vendas e produtos, por exemplo. E tudo isso tem um foco específico, que é o foco de desenvolvimento das empresas. Então, a questão do marketing é para fazer o desenvolvimento das empresas, que nada mais é do que a gente está falando aí de ampliação na geração de lucro. Simples assim, tá? Então, marketing é um conjunto de métodos e técnicas para a gente poder entender o mercado e os componentes do mercado
visando ampliar o lucro da empresa. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que você tem que entender. Conceito puro de marketing. E aí a gente vai entender o conceito de produto e de serviço. Lembrando que esse conceito aqui de produto e de serviço, tá, é um conceito que está expresso no Código de Defesa do Consumidor, no CDC. Tá? Então, produto. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Qualquer bem. Então, vamos pegar aqui um livro. Um livro é um bem. Você pode ter um livro material, o livro mesmo físico em mãos, ou você pode ter um livro imaterial, um e-book, por exemplo. Mas os dois são bens, são móveis ou imóveis. Então, essa é a definição de produto. Produto vai ser um bem, tá? Em contrapartida, tá? Serviço vai ser uma atividade. Então, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, quando eu falo de serviço, eu estou falando de dinheiro também, né? Tem que ser pago, tá? Inclusive de natureza bancária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Então, por exemplo, eu sou funcionário do banco, eu trabalho para o banco. A minha relação com o banco é trabalhista. Então, o que eu faço para o banco não é um serviço. Eu, como funcionário do banco. Você, quando entrar no Banco da Amazônia, você não está prestando um serviço para o banco, porque você tem uma relação de trabalho com o banco. Agora, você, quando atende os clientes, você não tem uma relação de trabalho com os clientes. Então, ali você, em nome do banco, está prestando um serviço, tá? Então, essa é a primeira sacada que você tem que ter. O conceito de marketing, o conceito de produto, que está vinculado a bem, e o conceito de serviço. Serviço é qualquer atividade remunerada que não seja de caráter trabalhista. Bacana? Simples assim. Matamos aqui os primeiros conceitos, tá? Já estamos avançando bem. O que mais a gente precisa saber, tá? Os tipos de marketing. Existem diversos tipos de marketing, tá? Marketing digital, marketing de relacionamento, marketing de produto, tá? Inclusive a gente tem aula falando disso, mas para esse nosso aulão, né? Para esse nosso ponto de pegar o máximo de conteúdo possível e focando no conteúdo que cai com maior frequência nas provas, a gente precisa entender os conceitos básicos, que são os conceitos de outbound marketing e de inbound marketing, tá? Outbound marketing e inbound marketing. Esses conceitos caem muito em prova, tá? O outbound marketing é a estratégia mais comum, tá? É a estratégia mais comum de marketing. É o marketing ativo, tá? Onde a empresa faz o contato direto com o cliente. Eu chamo esse marketing de marketing da interrupção, tá? O marketing da interrupção. E por que eu chamo esse marketing de interrupção? Porque o outbound marketing, ele sempre vai te atrapalhar. Você como cliente, ele sempre vai te atrapalhar. Então, por exemplo, você está vendo esse vídeo aqui no YouTube. Você veio ver esse vídeo para quê? Para estudar, né? Provavelmente no início e agora no meio do vídeo vai acontecer o quê? Vai aparecer uma propaganda. Essa propaganda, ela vai interromper o seu estudo, né? E é uma ação de marketing. Então, toda vez que tiver uma interrupção no que o cliente está fazendo, vai ser o outbound marketing. Então, por exemplo, você está no Instagram, rolando o teu feed, aparece uma postagem patrocinada, é um exemplo de outbound marketing, porque está interrompendo a tua rolagem de feed. Se você não tem o Spotify pago, aparece aquela propaganda, está atrapalhando você ouvir sua playlist, está interrompendo você ouvir a playlist. Então, uma estratégia de outbound marketing. Você está vendo seu futebol, apareceu uma propaganda ali no meio, está te interrompendo a ver o jogo. É uma estratégia de outbound. Você está na sua casa fazendo alguma coisa, te ligam do telemarketing, estão atrapalhando, estão interrompendo o seu dia. Tudo isso, tudo que tiver relação com interrupção vai ser outbound marketing,
tá? E o inbound marketing, né, é o contrário. O inbound marketing é um marketing de atração. O cliente procura a empresa. O cliente procura a empresa, tá? Então vamos supor, pô, bateu, você tá vendo essa aula, bateu uma fominha. Você vai fazer o quê? Pô, vou pedir um iFood, por exemplo. Você vai entrar no iFood e você vai procurar a empresa. Então você vai procurar o restaurante. Então isso é um tipo de inbound marketing. O cliente ele busca a empresa. Quando você entra no YouTube e coloca curso de inglês, você está procurando um curso de inglês, o cliente está procurando a empresa, tá? Então a empresa está atraindo o cliente está indo por vontade própria. A principal estratégia que a gente tem hoje de inbound marketing, tá? É o marketing de conteúdo. Que é, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu criei uma aula, eu criei um conteúdo, tá? E eu não bati na sua porta para você ver essa aula. Não fiz isso. Você veio e procurou essa aula porque ela tem um conteúdo útil para você. Aí vamos supor que aqui no meio dessa aula eu vou te oferecer alguma coisa. Vai estar dentro da estratégia de inbound, porque eu te atraí, eu não te interrompi e aqui dentro eu vou te ofertar alguma coisa, algum serviço, tá? Então essa é a grande diferença. Outbound, você sempre vai relacionar com interrupção, tá? Você sempre vai relacionar com interrupção. Em contrapartida, o inbound, você sempre vai relacionar com marketing de conteúdo, sempre com atração. Beleza? Tranquilo. O que mais a gente tem que saber ainda nessa primeira parte? As características dos serviços. Característica do serviço está de forma expressa no edital na parte de conhecimento específico, tá? Então dificilmente caia nessa parte de conhecimento básico. Mas como a gente está estudando, já está falando de serviço, vamos dar uma olhada nisso. Não custa nada, é simples de entender e cai muito em prova, tá? O que acontece? Para ser um serviço, tem que ter esses 4 elementos, essas 4 características que a gente vai falar agora. Se não tiver uma das 4 características, não vai ser um serviço. E vamos pensar aqui, tá, para facilitar o nosso entendimento, vamos pensar numa viagem de Uber, tá? Uma viagem de Uber. Então agora nesse momento você pegou o seu aplicativo e pediu uma viagem de Uber. Vamos começar falando da primeira característica, que é da intangibilidade, né? Intangibilidade, fazendo aí um estudo do significado da palavra, é aquilo que não pode ser tocado. Algo intangível é aquilo que não pode ser tocado. E pensa comigo, quando você pega uma corrida de Uber para sair da sua casa até um restaurante, você consegue tocar a viagem? Você consegue tocar o carro, você consegue até tocar o motorista, mas você não consegue tocar a viagem. A viagem em si, ela é imaterial. É a mesma coisa, quando você vai num hotel, você consegue tocar a cama, você consegue tocar o elevador, mas você não consegue tocar a hospedagem. Perceba como o serviço é abstrato, como o serviço é imaterial. Então, o serviço é intangível, você não consegue tocar o serviço, tá? Então, no exemplo do Uber, você não consegue tocar a viagem, tá? A viagem você não consegue tocar. O segundo ponto que a gente tem de característica do serviço é a inseparabilidade, que também pode aparecer na tua prova como indivisibilidade. O que acontece? No serviço, o consumo e a produção são indivisíveis, acontecem no mesmo momento. Como assim? Quando o motorista está te levando para o seu destino, no mesmo momento ele está produzindo o serviço, que é te levar até o seu local, e no mesmo momento você está consumindo, porque você está indo junto com ele. Vamos supor quando você vai num show de comédia. Na mesma hora que o comediante está fazendo a piada, você está ouvindo a piada.
Quando você vai no banco, no mesmo momento que o gerente está te prestando uma assessoria financeira, você está recebendo uma assessoria financeira. Então perceba, a prestação do serviço acontece no mesmo momento do consumo. Então, a característica de inseparabilidade é essa. A produção, a prestação do serviço e o consumo acontecem no mesmo momento. Quando você vai assistir um jogo de futebol, o jogo está acontecendo, você está vendo no mesmo momento. É indivisível. Então, o serviço, para ser um serviço, é necessária a característica da inseparabilidade ou indivisibilidade. Variabilidade. A qualidade do serviço depende de quem vai prestar, de quem vai fazer esse serviço para você. Então, por exemplo, quando você pede um Uber, pode ser um motorista bem avaliado, que tem um carro novinho, um carro cheiroso, a sua experiência na viagem vai ser uma. Agora imagina um motorista mal-humorado, pé da vida, com um carro ruim, a experiência vai ser outra. Tá? A mesma coisa, por exemplo, com aula. Você pode ter essa aula de característica dos serviços com vários professores. E todos os professores vão falar dessas 4 características dos serviços. E você vai gostar mais de uma aula do que de outra. Por quê? Depende do professor que vai te dar aula, tá? Então a variabilidade, ela está linkada a isso. Depende muito de quem vai prestar o serviço e de que condições vai prestar o serviço, tá? Vou dar um exemplo no banco. Tem um senhorzinho que eu atendo sempre e ele gosta muito de mim, só que ele toma muito tempo. Ele toma muito tempo. Então, quando eu vou atender, ele fica mais ou menos uns 20, 30 minutos comigo no telefone, falando até coisas que não são do banco, tá? E quase sempre eu dou atenção para ele e ele fica muito satisfeito com o meu atendimento. Só que há pouco tempo ele fez um contato, só que era um dia que estava com uma grande demanda. Tinha um cliente ainda para retornar. E eu não pude ficar conversando com ele lá sobre outros assuntos durante 20, 30 minutos. Então eu falei, olha, seu fulano, já fiz aqui, já resolvi com o senhor queria do banco, mas hoje, infelizmente, eu não posso conversar mais tempo com o senhor, porque eu tenho outros clientes para atender. Aí outro dia a gente volta a conversar e tudo mais. O que que acontece? Perceba, pela demanda, como em um dia eu estava com mais demanda, eu não consegui prestar aquele atendimento que eu sempre presto para ele, que é de ficar de 20, 30 minutos conversando. E nesse dia ele achou que o meu atendimento tinha sido ruim. Então, não é só também de quem vai prestar, mas a gente também pode falar das condições que o serviço será prestado. Tá? No exemplo do Uber, o motorista pode ser um cara muito gente boa, sempre pode ser 5 estrelas, mas no dia que você pegou a viagem com ele, ele descobriu que tinha sido traído, estava a pé da vida. Então a situação que ele estava te prestando serviço era uma situação diferente. Tá? Então é isso que você tem que entender. O serviço ele vai ter variação, isso é normal. Tá? E por fim, a perecibilidade. O que acontece? O serviço ele se encerra após sua conclusão. O que o motorista do Uber faz quando te deixa lá no seu local de destino? No nosso exemplo, o motorista te pegou na sua casa e te deixou no restaurante. O que ele faz quando te deixa no restaurante? Ele vira e fala, olha, eu vou encerrar aqui a viagem. Ou seja, eu vou encerrar aqui o serviço. Então, os serviços, eles têm um prazo de expiração. Eles se encerram após sua conclusão. E um outro ponto que é muito cobrado em prova é que exatamente por serem perecíveis, os serviços não podem ser estocados. Ué, como assim? Se você produz caneta, você consegue produzir 1 milhão de caneta e deixar guardado, estocado para vender depois? Você consegue. Agora você consegue, o motorista do Uber, ele consegue fazer 1000 viagens, deixar as 1000 viagens estocadas para só vender depois? Não, não é possível, né? Não tem como estocar viagem, não tem como estocar hospedagem, né? Não tem como estocar palestras, não tem como estocar jogos de futebol, né? Os serviços, eles não são estocáveis. Por quê? Porque eles são indivisíveis, eles acontecem no mesmo momento, né? Então, essa questão da perecibilidade, né, tem o link com a indivisibilidade. O serviço ele não é estocável porque sempre que ele for produzido, ele será consumido, tá?
Então, grava bem essas 4 características. Isso cai muito, muito, muito em prova. Beleza? Isso cai muito. Despenca em prova. Praticamente toda a prova tem um assunto sobre esse. Lembrando que isso daqui é mais parte de conhecimento específico que a gente já está antecipando. Beleza, vamos para o nosso segundo ponto do edital: satisfação e retenção de cliente. Aqui a gente vai falar principalmente da satisfação, tá? Presta atenção, presta atenção. Sempre que a gente falar de satisfação de cliente, a gente vai estar falando de expectativas atendidas, tá? Então, a satisfação do cliente ocorre quando as expectativas do cliente são atendidas, tá? Então, se o cliente tem uma demanda, uma expectativa, essa expectativa foi atendida, esse atendimento foi satisfatório, tá? Então vamos lá. Você caiu aqui nesse vídeo com uma expectativa. Você queria se preparar melhor para a parte de atendimento, essa parte de conhecimentos básicos que vai cair na prova do BASA. Ao final dessa aula, tá? Existem 3 situações que podem acontecer, tá? A primeira situação é você não entender o que eu estou explicando, tá? Se por algum motivo você não absorver minha didática, ou você achar que faltou alguma coisa. Você vai achar que não ficou mais preparado para fazer a prova do Banco da Amazônia. Então, o que acontece? Você tinha uma expectativa e essa expectativa ela não foi atendida. Isso significa que essa minha aula, né, esse meu serviço para vocês, foi um serviço que a sua satisfação não teve, ou seja, foi uma aula insatisfatória, tá? Foi uma aula insatisfatória, você não ficou satisfeito com o que eu estou fazendo. Só que aí pode ser um outro ponto, pode ter a segunda situação, que você queria estar mais preparado para essa parte de conhecimento básico e você acha que eu atendi, você acha que o conteúdo que eu entreguei foi realmente bom, realmente era o que você esperava. Então, a sua satisfação vai ter sido atendida e logo a aula vai ter sido satisfatória, tá? E por fim, né? Você pode falar, cara, eu fui achando que eu só ia aprender conhecimento básico e, poxa, o professor me deu ali coisa de conhecimento específico, falando de característica do serviço, por exemplo. Então, eu tive... As minhas expectativas, elas foram superadas. Eu recebi mais coisa do que eu esperava ter. Então aí a gente diz, né, quando a expectativa do cliente é superada, a gente diz que esse atendimento ele foi um atendimento de excelência. Tá? Então essa aula seria uma aula de excelência por conta disso. Tá? Então são esses 3 níveis de satisfação que a gente tem no campo mais básico, né? O que é insatisfatório, o que é satisfatório e o que é de excelência, tá? Mas a grande sacada é isso. Satisfação está relacionada com expectativa do cliente. Sempre que cai na prova algo relacionado à satisfação, você vai vincular diretamente com expectativa do cliente. Beleza? Professor, e o que eu tenho que saber sobre retenção? Sobre retenção, você tem que entender a importância da retenção. Tá? O que acontece? 70% dos clientes, estima-se, né, que 70% dos clientes abandonam uma empresa, ou seja, deixam de ser cliente de uma empresa por conta do atendimento. Tá? Então não é por conta do produto, não é porque acha o produto ruim, não é porque acha o preço caro, não é nada disso, ou porque achou um outro produto melhor na concorrência, nada disso. 70% dos clientes que abandonam uma empresa abandonam por conta do atendimento, tá? E o outro ponto importante da retenção é que reter um cliente é mais barato do que conquistar um novo, tá? Custa de 5 a 7 vezes menos você manter um cliente, ou seja, custa de 5 a 7 vezes mais você conquistar um novo cliente do que já manter um cliente ativo da sua base, tá? Então essa é a importância da retenção. E como que você faz retenção? Como é que você mantém o cliente
fidelizado à sua empresa, né? Você mantém o cliente fidelizado através de atendimentos satisfatórios. Bacana, e também através de qualidade no atendimento, porque essa satisfação vai levar a uma qualidade maior de atendimento, e essa qualidade, que é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vai manter o cliente fidelizado na sua empresa. Beleza? Fácil, né? Fácil esse tema. Seguindo, o terceiro item do edital fala sobre valor percebido, tá? E se liga aqui, quando eu falo de valor percebido, tá? Eu estou falando da percepção que o cliente tem, tá? Então aqui, tá? Nesse ponto é muito importante a gente olhar a situação pelo prisma, pela ótica do cliente, tá? E aqui a gente tem uma formulazinha para aplicar, para descobrir qual é o valor percebido. O valor percebido sempre vai ser benefícios menos custos. Benefício é o benefício percebido pelo cliente, tá? O benefício percebido pelo cliente. E por que é importante eu falar isso para vocês? Vamos supor que eu vou vender um seguro de vida para você. Bacana? E eu viro para você e falo, cara, é importante você ter um seguro de vida para caso aconteça alguma coisa com você, os seus filhos estarem protegidos, tá? Faz sentido? É um benefício bacana? Se você vier a faltar os seus filhos estarem protegidos, é um benefício bacana, tá? Só que pensa num cliente que não tem filho. O cliente que não tem filho, ele vai perceber esse benefício? Ele não vai perceber. Então, quando eu falo de valor percebido pelo cliente e falo dos benefícios, eu estou falando dos benefícios sempre na visão cliente, tá? Ah, o produto é maravilhoso. Cara, o produto pode ser maravilhoso, mas às vezes ele não é maravilhoso para o cliente. Então, você sempre vai ver benefícios naquilo que atende o cliente, naquilo que faz sentido para o cliente. Em relação a custo, tá? Sempre que a gente fala de custo, automaticamente a gente pensa em dinheiro, né? Ou seja, quanto que eu vou pagar para ter um produto. Só que nessa nossa ótica aqui, custo é mais do que isso, tá? Custo é tudo que o cliente gasta para adquirir o produto. Então é dinheiro, é tempo, é esforço físico, é tudo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu odeio, com todas as minhas forças, ir a supermercado. Você quer acabar com o meu dia, é ter que ir em supermercado fazer compra. Eu não gosto. Acho cheio, não gosto. Então, o que acontece? Eu faço compra através de um aplicativo, tá? Que me entrega aqui em casa. O que acontece? O preço dos produtos é um pouco maior. Então, nisso eu poderia achar que os custos seriam altos. Só que quando eu vejo a questão do tempo que eu economizo, eu falo, poxa, vale muito a pena. Então, para mim, o meu custo é menor. Por mais que eu gaste mais dinheiro, eu economizo tempo. Então, estou tendo um custo menor de tempo. E isso, para mim, é muito mais importante, tá? Então, muito cuidado. Quando eu falo de benefício, eu não estou falando de todos os benefícios do produto ou do serviço, eu estou falando dos benefícios que são úteis para o cliente, os benefícios que o cliente enxerga valor. E quando eu falo de custo, eu não estou falando só de grana. Tá? Quando eu falo de custo, eu estou falando de tudo que envolve a compra. Eu estou falando do gasto que eu vou ter de dinheiro, do gasto que eu vou ter de tempo, do gasto que eu vou ter de esforço físico e por aí por diante. Tá? Então, esse daqui é o conceito quadradão, tá? Quadradão de valor percebido. Só que na tua prova também pode cair, tá? Na tua prova também pode cair duas questõezinhas sobre como aumentar o valor percebido pelo cliente, tá? E aí nós temos duas técnicas muito famosas que fazem, tá, essa questão de aumentar o valor percebido pelo cliente. A primeira é o cross-sell, também conhecido
como venda cruzada, tá? Não confundir venda cruzada com venda casada, tá, galera? Venda casada a gente vai ver o que é mais na frente. Então, não confundir venda cruzada com venda casada. Venda cruzada é o ato de você oferecer itens que são complementares, tá? Então, imagina, o cara chegou numa loja para comprar um computador. O cara foi, comprou o computador, fechou a compra do computador, tá? O cara fechou a compra do computador. Você vira para ele e fala, pô, irmão, por que você não leva um teclado junto? Você está comprando um computador, você vai precisar de um teclado, né? É a famosa formação de combo, né? Muito comum em rede de fast food, tá? Então, o combo das redes de fast food é um bom exemplo de cross-sell, porque você vai para comprar um hambúrguer e eles falam, cara, por que além de levar um hambúrguer você não leva a batata e o refrigerante, né? O hambúrguer aqui é R$ 20, você paga mais R$ 5, paga 25 aqui, você leva o hambúrguer, a batata e o refrigerante, né? É oferta de itens complementares ao principal, tá? Então, sempre que você vê cross-sell, lembra desse Czinho do cross, tá? E pensa em combo, tá? Pensa em combo que você vai se dar bem. E a outra técnica que a gente tem para aumentar o valor percebido é o upsell. O upsell, up te lembra o quê? Né? Subir, alto, para cima, né? Então o upsell é isso, é você aumentar, né? Você jogar para o alto os benefícios de um produto, tá? Então o cliente ele chega para você para comprar um determinado produto. Você vai e oferece uma versão premium, uma versão melhor, tá? Pegando o nosso exemplo das redes de fast food, eu poderia falar que é aquele famoso aumentar a batata, tá? Ah, batata média é 5, mais R$ 1 você pega a batata grande, né? Você está fazendo o quê? Você está aumentando, né, o produto que o cliente vai consumir. Ah, cara, não compra esse, compra aqui a versão premium, que é melhor, tá? Então, são essas duas técnicas que existem mais famosas, tá? Para aumentar o valor percebido do cliente. Outro ponto que tem, né, mais simples, a gente lembra, né, que a fórmula do valor percebido é B de benefício menos custo. Outra forma que você tem, né, de aumentar o valor percebido é você ou aumentar o benefício ou você diminuir o custo. Então pensa nessa lógica, sempre que você aumentar o benefício, você vai estar aumentando o valor percebido. Sempre que você diminuir o custo, você também vai estar aumentando o valor percebido. Lembrando que custo, sendo até chato com isso, lembrando que custo não é só dinheiro, tá? Então, se você tinha, por exemplo, um processo de venda onde o cliente gastava 20 minutos para comprar, tá? O cliente gastava 20 minutos para comprar. Você manteve o preço, mas você melhorou o processo e agora o cara gasta 10 minutos para comprar, você reduziu o custo. Você reduziu o custo de tempo em 10 minutos. Óbvio que você vai aumentar o valor percebido pelo cliente. Beleza? Continuando aqui, passando bem rápido sobre telemarketing. O que você precisa entender de telemarketing? Existem dois tipos de telemarketing. Existe o telemarketing ativo, que é o que você atrapalha a vida do cara. Você liga para o cara para oferecer alguma coisa. Por isso que é ativo. É da empresa para o cliente. Tá? Empresa para o cliente. Se é de empresa para o cliente, a empresa vai estar interrompendo o cliente, né, em algum momento. E quando eu falo de interrupção, eu estou falando de outbound em telemarketing. E quando eu falo de telemarketing passivo, ou seja, o cliente está ligando para a empresa, né? Se o cliente liga para a empresa, se o cliente busca a empresa, eu estou falando de inbound em telemarketing, tá? Então isso costuma cair muito em prova, bem simples, né? A gente já tinha visto antes, bacana para vocês gravarem um pouco melhor. Um outro ponto que é cobrado muito sobre telemarketing é a questão do script, tá? Se perguntar por que se utiliza o script em telemarketing, tá? O script ele é utilizado em telemarketing para garantir o padrão de atendimento. E, obviamente, quando a gente fala de padrão de atendimento, a gente vai estar falando de uma coisa muito importante, que é
a qualidade no atendimento, tá? Então, se cair na tua prova alguma questão falando sobre script, o script é necessário para manter o padrão, porque mantendo o padrão tem uma melhor qualidade, tá? O que é o script? O script é como se fosse um passo a passo, tá? Como é que funciona o script de telemarketing? É um passo a passo que fala exatamente, né, vai lá várias das linhas, o que o atendente de telemarketing tem que falar. Então, lá na primeira linha, você tem que falar o seu nome. Você fala o nome e a empresa que você trabalha. Aí, na segunda linha, você vai fazer a apresentação do produto. Na terceira linha, você vai fazer não sei o que. E na quarta linha, você vai fechar. Então, é um passo a passo do que você tem que falar. Tá? Isso que é um script. E o script existe para garantir um padrão, para garantir uma qualidade. Brian, eu acho que o script não é funcional. Eu já trabalhei em telemarketing e acho que o script não é funcional. Cara, eu também não sou adepto do script, tá? E eu acho que o script deixa a coisa muito robótica e pode atrapalhar até a venda. Isso no universo real. Mas para concurso se trabalha com um conceito já consolidado. Então, para concurso, não importa o que o professor acha ou o que você acha. O que importa é o que a banca entende como certo. E a banca entende como certo que script em telemarketing é para garantir um padrão, que é para garantir a qualidade. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre etiqueta empresarial, avançando mais um item, tá, do edital. Quando se fala de etiqueta empresarial, meus caros alunos, a gente vai estar falando de três coisas principalmente, tá? Começando aqui pela que a gente não vai se aprofundar muito, a questão da ética, tá? A ética, ela vai estar ligada ao código de ética do banco, nesse caso, o código de ética do BASA. Então, para você entender o que o BASA entende como que é ético, o que não é ético, você vai fazer a leitura do código de ética. Você precisa fazer a leitura do código de ética, até porque isso está na matéria de legislação, tá? É até por isso que eu acho que o conceito de ética não caia nessa nossa parte de atendimento e vendas, por já ter um espaço dedicado no edital dentro de legislação. Então sobra para a gente entender duas coisas que aparecem muito em prova, tá? Primeiro ponto, aparência, tá? O cuidado com a aparência e com o investimento no mundo do banco é muito importante, é muito necessário, tá? Por quê? Porque a aparência é um componente da linguagem não verbal. Bacana, grava isso que é assim que vai aparecer na tua prova. A aparência é muito importante porque ela compõe o aspecto da linguagem não verbal. Dar um exemplo para vocês. Na minha primeira agência, eu era agente comercial, técnico bancário, escriturário, enfim, primeiro nível, chão de fábrica total mesmo. Durante um certo momento eu fui trabalhar na pessoa jurídica, tá? E o gerente da pessoa jurídica exigia, né, que a gente fosse trabalhar arrumadinho, de gravata e tal, porque a gente atendia empresário, né? Às vezes fazia visita nas empresas, então tinha que estar bem alinhado. Então eu era o único escriturário, o único agente comercial lá que andava de terno e gravata e tudo mais. O que acontecia? O atendimento da pessoa jurídica era muito mais tranquilo. Então, quando chegava ali umas 3 horas no final do dia, eu já tinha acabado o meu atendimento e a galera da pessoa física, né, que atende realmente o público geral, estava cheio de trabalho, ainda cheio de gente para atender. Nesse momento, eu descia do andar da pessoa jurídica, ia para o andar da pessoa física para atender, ajudar no atendimento. Só que o que acontecia? Lembre-se, a galera da pessoa física andava de camisa social e tal, mas não andava de terno e gravata. Eu andava de terno e gravata. Então, quando eu descia para atender, era muito comum ouvir a seguinte frase: "Ah, agora vai ficar melhor, o gerente veio atender." As pessoas achavam que era gerente, mesmo sendo um pirralho na época, tinha 21, 22 anos, mas as pessoas olhavam e me viam como gerente, apesar de eu ser igual a todo mundo que estava lá atendendo, simplesmente pela aparência, nesse caso mais específico, pela vestimenta. Porque eu nem precisava falar com a pessoa, a minha roupa falava por mim. Então, se na tua prova cair alguma coisa de aparência,
você vai linkar que é algo positivo, né? Desde que, claro, que a pessoa esteja bem aparentada, bem vestida, você vai colocar como algo positivo, porque isso contribui na linguagem não verbal. E o outro ponto, passando pela ética, que aparece muito, é a venda casada, né? A venda casada é uma prática ilegal e abusiva, mas infelizmente a gente sabe que acontece, tá? E a gente não pode fazer venda casada. E o que é venda casada? Venda casada é o ato de você condicionar a venda de um produto a outro, tá? Então vamos supor, o cliente sentou na sua mesa e quer pegar um empréstimo. Você vira para ele e fala: Fulaninho, você só pode pegar esse empréstimo se você contratar um seguro. Você só pode pegar esse empréstimo se você contratar uma capitalização. Se você não contratar o seguro ou se você não contratar a capitalização, você não vai pegar o empréstimo. O que esse funcionário fez? Condicionou a venda, tá? Condicionou vender um produto só se o cliente compra outro. Não confundir venda casada com a venda cruzada, né? A venda cruzada seria o quê? Você vende lá um empréstimo para o cara, não, beleza, tá aqui o empréstimo para o senhor. Você já vendeu o empréstimo para ele. Você fala, olha, cara, você tem um empréstimo, você tem família, é legal você fazer um seguro dessa operação. Você está agregando, você está fazendo uma oferta complementar. Aí não tem problema. Você não condicionou, você não falou para ele, olha só, eu vou te dar o empréstimo se você fizer o seguro. Não. Você falou o quê? Olha, tá aqui o empréstimo, o valor na sua conta e vamos aproveitar e vamos fazer um seguro para você se proteger. Se o cara não quiser fazer o seguro, ele já levou o empréstimo. Você não condicionou, tá? E também não confundir com venda promocional. O que seria uma venda promocional? Você vira para o cara e fala: ó, irmão, tem aqui uma operação de crédito. Se você fizer com seguro, o risco dessa operação é menor e o risco dessa operação sendo menor, eu consigo te dar uma taxa mais atrativa, dar uma taxa menor. Isso não tem problema, tá? O que não se pode, que é a caracterização pura da venda casada, é o condicionamento. Tá? O condicionamento. Condicionar não pode. Bacana? Isso é o que cai mais em etiqueta empresarial. Seguindo, vamos falar sobre interação entre vendedor e cliente. Quando a gente fala interação vendedor-cliente, opa, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Quando eu falo interação vendedor-cliente, eu estou falando principalmente das etapas da venda, tá? Etapas da venda. E quais são essas etapas da venda? Aí tem muita coisa, tá, gente? Vocês podem estudar por diversos autores, ver várias coisas distintas, mas essa estrutura básica aqui vai te levar a acertar todas as questões de etapas da venda. Se você seguir isso daqui que eu vou falar para vocês e entender isso daqui, vocês vão acertar qualquer questão de etapa da venda, tá? A venda, ela começa na pré-venda, antes da venda, tá? E lembrando, tá, gente, aqui eu não estou falando da empresa, eu estou falando interação vendedor-cliente. Então, vamos segmentar mercado, vamos analisar mercado. Isso quem faz é a parte estratégica da empresa. Que a gente já está falando do vendedor, no tete a tete, o vendedor se preparando para falar com o cliente, tá? Então vamos lá, pré-venda. Antes de começar a venda, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar, você tem que afiar o seu machado. E como que você afia o seu machado no mundo das vendas? Você vai ampliar o conhecimento sobre os seus produtos. Tá? Você vai ampliar o seu conhecimento sobre os produtos. Então você vai entrar no Banco da Amazônia, vai ser aprovado no concurso. Você ainda não conhece muito bem os produtos do banco. O que você vai fazer? Você vai estudar, você vai ter um treinamento sobre os produtos do banco. Isso está dentro da parte de pré-venda. Beleza, você já conheceu os produtos, já tem um bom conhecimento. Você vai fazer o que? Você vai para a parte de prospectar. Prospectar, você vai identificar os clientes que têm aquelas características do público-alvo. Então vamos supor que eu vou vender um seguro e na minha argumentação de seguro eu vou botar lá a proteção dos filhos. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar minha listagem de clientes, aqueles clientes que têm filhos. Eu vou começar a identificar os clientes que têm filhos, tá?
Ainda não fiz contato, só identifiquei e coloquei numa listinha para ligar depois. Beleza, identifiquei os clientes, identifiquei os meus alvos, tá? Para quem eu vou tentar vender. Eu vou para outra etapa, que é a abordagem. A abordagem eu realizo o contato de fato, tá? Então, antes de fazer a abordagem, eu fiz a pré-venda e fiz a prospecção, que foi só identificar os clientes. Quando eu cheguei para falar com o cliente, eu estou fazendo a abordagem. Na abordagem, você faz o quê? Você faz muitas perguntas, né? Perguntas abertas, perguntas fechadas. Para quê? Para identificar a necessidade do cliente. Então, por exemplo, eu quero vender o seguro para o cliente com foco em proteger os filhos. Eu ligo, já identifiquei, já vi no cadastro que o cliente tem filho. Então, prospectei. Vou fazer a abordagem e ligo. Ô, senhor João, tudo bem? Poxa, Brian aqui do banco. Pô, querido, queria ver aqui algumas coisinhas da sua conta e tudo mais. Te fazer uma pergunta. Eu vi aqui que o senhor tem um bom rendimento, né? O senhor tem um salário alto, imagino que tem um padrão de vida bacana. E eu queria perguntar, amigo, na sua falta, quem vai garantir esse padrão de vida para os seus filhos? Ponto. Aí o cara vai me responder, né? Ah, não, eu tenho um seguro em outro banco que vai cobrir. Ah, não, cara, nunca pensei nisso. Então, quando ele me dá essa abertura, quando ele põe, não, pô, não tinha pensado nisso, ou não, minha esposa também trabalha, mas o salário dela é menor, você identificou realmente que ele tem uma carência, que ele tem uma necessidade que teu produto pode cobrir. E aí é nesse momento, depois que você identificou a necessidade, que você parte para a proposta, que é onde você vai apresentar realmente o produto, né? Aí você vai falar, poxa, então, seu João, aliado a isso, pô, o banco tem aqui um seguro muito bacana, um seguro muito completo, que tem diversas características, diversas qualidades, mas principalmente ele vai garantir aí uma pensão para os seus filhos, até os seus filhos se formarem na faculdade, por exemplo. Aí o cara fala, opa, bacana, né? Conheceu o produto, você apresentou as características. Então, as características do produto ou do serviço, você não coloca na abordagem, você já coloca na proposta, na apresentação. E aí, o que, que vai acontecer? Né? O seu João pode ou já fechar com você, ou ele pode apresentar alguma objeção. E aí vem a parte da negociação que a gente vai contornar as objeções. Então, seu João, poxa, Brian, eu olhei aqui e tal, mas essa cotação que você me mandou tá cara. Então tá com uma objeção de preço, você vai negociar o preço com ele. Ah, não, Breno, não sei isso, mas como eu te falei, eu tenho um seguro lá no outro banco. Poxa, não, mas o seguro que o senhor tem no outro banco está mais caro do que se o senhor fizesse aqui. Por que o senhor então não faz aqui o seguro com a gente e cancela o outro? Você vai buscando, né, contornar ali as objeções que o cliente faz para comprar o produto. E você, quando você vai contornando as objeções, você vai procurando algum sinal de concordância. Então, por exemplo, o cara foi lá e fez a objeção de que ele já tem um seguro. Ah, não, eu já tenho um seguro lá no outro banco. Poxa, seu João, mas aqui, ó, o seguro aqui meu é mais barato, eu consigo um preço menor do que o outro. O senhor não quer pagar menos? Ah, eu quero pagar menos. Opa, sinal de concordância. Então tá bom, se o senhor quer pagar menos, estou aqui, vou mandar o contrato para o senhor, negócio fechado. E aí, quando você acha esse sinal de concordância, você pula para a finalização da venda, que é o momento do fechamento, tá? A finalização da venda é onde você formaliza o contrato, pega a assinatura do cliente, pega a validação do cliente, indica a forma de pagamento, fala qual dia vai ser o débito. Você realmente só concretiza a venda, você deixa de negociar, vai para uma parte mais de procedimento. E aí se termina a venda, tá? Aqui no fechamento se termina a venda, tá? Aqui termina a venda. Mas depois entra um ponto muito importante que é o pós-venda. É um contato posterior para você garantir a satisfação do cliente e também funcionar como uma ponte para uma nova venda. Tá? Então, pós-venda é um contato posterior à venda. Por isso que é pós-venda. Pós-venda porque é posterior à venda, após a venda. E aqui, depois eu ligaria para o cara, ô, seu fulano, seu João, o senhor recebeu aí a apólice do seguro direitinho, já chegou um manual para o senhor, viu que está tudo ok, precisa de mais alguma coisa? Ah, não, Brian, recebi tudo aqui direitinho. Ponto. Você garantiu que o cliente está satisfeito. Beleza?
Vamos seguir aqui, gente, porque a aula está ficando um pouco longa, mas o intuito realmente era esse, fazer um aulão, pegar todo o assunto, dar uma olhada geral para ajudar vocês a fazer essa prova e arrebentar, gabaritar essa parte de conhecimentos básicos, tá? Vamos aqui para a parte final, vamos falar de qualidade, tá? Quando a gente fala de qualidade no atendimento, a gente pode falar de várias coisas. Quando eu falo de satisfação, eu estou falando de qualidade no atendimento. Quando eu falo de valor percebido, eu estou falando na qualidade no atendimento, né? Quando eu falo de etiqueta empresarial, eu estou falando de qualidade no atendimento. Mas o que a gente precisa conhecer aqui são duas coisinhas, tá? Primeira são os 5 R's da qualidade, que caem muito em prova, tá? Vamos lá, 5 R's da qualidade. Primeiro R, receptividade. É como você recebe o cliente. Quando eu falo receber o cliente, eu não estou falando só receber fisicamente. É como você recebe em todas as formas. Então, o cara acessar o teu site. Se o teu site está bacana, teu site está auxiliando na tua receptividade ao cliente. Se teu site não está bacana, você não está auxiliando na receptividade do cliente. Então, o primeiro ponto da qualidade do atendimento é como você recebe. Tá? E aí vem tudo nesse processo de receber. Desde atender bem na parte física, na parte de site, na parte de telemarketing, até você ter empatia para atender o cliente, até você querer resolver o problema do cliente, tudo vinculado a essa parte de como você recebe de fato o cliente na tua empresa. Como que é o primeiro contato do cliente com a tua empresa? Como que você inicia o atendimento dele? Isso vai estar dentro de receptividade. Saindo da receptividade, a gente tem a relevância, tá? Que significa o quê? O quanto o seu produto ou serviço é relevante para o cliente, tá? De forma direta, em que nível o teu produto ou teu serviço ajuda a resolver um problema do cliente? Do nosso exemplo anterior, um seguro de vida com foco em benefícios para os filhos. Eu não tenho filho. Qual a relevância desse produto para mim? Nenhuma. Nenhuma. Mas para o cara que tem filho, para o cara que tem filho, esse produto é um produto relevante, tá? Qual é a relevância para mim em ter um seguro que tem assistência pet, que dá acesso à veterinária, tudo? Eu não tenho cachorro, eu não tenho animal de estimação, é um produto que para mim não tem nenhuma relevância. Agora, para a senhorinha que tem 4 gatos em casa, é um produto que faz total sentido. Então, relevância é o quanto o produto ou serviço atende uma expectativa do cliente, resolve um problema do cliente. O terceiro R é sobre reconhecimento. E reconhecimento a gente fala mais do valor da marca. Sai um pouquinho, transcende um pouquinho o produto ou serviço e vai da marca. Qual o peso que a marca Banco do Brasil tem? Imagina para o agronegócio, o maior banco agronegócio. É um peso muito grande, né? Qual o peso que o Banco da Amazônia tem para a região da Amazônia? Um peso muito grande, né? A marca é muito forte. Mas para um cara que mora no sul, talvez o Banco da Amazônia não faça muito sentido. O cara conhece muito mais o Banrisul, né? O banco lá do Rio Grande do Sul. Então, o reconhecimento tem a ver como que o cliente enxerga a marca, quanto de valor ele vê na marca, tá? O quanto que ele reconhece a empresa, tá? Diferença de reconhecimento para relevância é bem importante, tá? Relevância é a adequação do produto ou serviço ao problema do cliente. O reconhecimento a gente está falando de marca, tá? Responsividade é o quarto R. E responsividade é o quê? A capacidade de responder de forma correta em tempo hábil. Tem a ver com agilidade. Então, quando você resolve o problema do cliente de forma correta e de forma rápida, você teve um atendimento responsivo. Ah, entrei nesse site, esse site é muito responsivo. Porque quando você clica, ele abre rápido, né? É ágil, ele faz a coisa certa de forma rápida. Então, isso que é responsividade. Fazer as coisas de forma correta em tempo hábil, de forma rápida, que atenda às demandas do cliente. E por fim, a gente tem um relacionamento, que é o conjunto de todas as interações, tá? O conjunto de todas as interações entre o cliente e a empresa.
então formarão um relacionamento. Então, toda questão de receptividade, de relevância, de reconhecimento, de responsividade, de satisfação, de valor percebido, tudo isso vai acarretar no R de relacionamento. E quanto maior for o relacionamento do cliente com a empresa, maior vai ser a percepção desse cliente que esse atendimento é um atendimento de qualidade. Tá? Muito importante você entender esses 5 R's. E para fechar, né, esse nosso aulão, vamos falar de NPS, Net Promote Score. NPS está muito famoso, muito exigido agora em bancos e nas grandes empresas também, e é uma forma de se avaliar a qualidade no atendimento, tá? Então, o NPS ele existe para quê? Para avaliar, para a empresa avaliar como que está a qualidade do atendimento. E ela faz isso através de uma perguntinha muito simples, tá? Vamos fazer aqui o NPS do nosso canal aqui no YouTube. De 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar para os seus amigos e parentes o conteúdo do professor Brian Souza? Ponto. É sempre uma perguntinha dessa. E aí nós temos 3 possibilidades, tá? Você vai dar de 0 a 10. Se você colocar lá, me der uma nota 9 ou me der uma nota 10, você é um cliente que está muito satisfeito com o conteúdo aqui do canal. Então você é um cliente que tende a ser um promotor. Você é um cliente que tende a falar bem do canal para outras pessoas. Cara, você está precisando estudar? Vai lá no canal do Brian Souza. Pô, é muito bom, vai te ajudar. Você está jogando a minha marca para cima. Então você percebe qualidade e você vai divulgar a minha marca, vai divulgar o meu canal para outras pessoas. Só que aí, por algum motivo, talvez você não tenha ficado tão satisfeito, você pode ir lá e marcar uma nota 7 ou uma nota 8. E aí significa que você é um cliente neutro, tá? O que isso significa? O cara quando dá um 7 ou 8 é que ele teve ali as suas expectativas atendidas, né? Então estaria ali dentro daquele nível de satisfatório, né, na questão do atendimento, só que não foi surpreendido. Então provavelmente ele vai continuar vendo o canal, vai continuar aqui consumindo, mas ele não vai falar para uma outra pessoa, não vai divulgar o canal, ele não vai promover o canal, vai ser uma pessoa mais neutra, tá? Nem vai falar bem, nem vai falar mal, vai continuar consumindo o conteúdo. Só que aí você pode ter ficado pé da vida por algum motivo, né? Você pode ter caído aqui achando que eu ia falar do concurso, sei lá, do IBGE e viu uma aula do base e falou, isso aqui não faz sentido nenhum. E aí você vai lá e dá uma nota de 0 a 6 para o canal, tá? Aqui você vai ser um cliente considerado detrator, porque você não viu qualidade no conteúdo, você não viu qualidade no serviço e provavelmente você vai falar mal para os outros. Por isso que é detrator. Caraca, mano, pô, vi um vídeo ontem de um cara, o cara só enrolou, horrível o conteúdo, nunca mais acessa lá, não acessa lá. Então perceba como a questão do NPS é importante, porque quanto melhor for o meu NPS, significa que eu vou ter mais clientes promotores. E se eu vou ter mais clientes promotores, esses clientes vão falar melhor da minha marca para outras pessoas, mais pessoas vão conhecer e assim o meu negócio tende a crescer. Da mesma forma que se eu tiver muito cliente detrator, né, se eu tiver muito cliente detrator, significa que provavelmente tem muita gente falando mal de mim, muita gente falando mal do conteúdo e cada vez menos eu vou ter novos clientes. Então perceba a importância do NPS, muito utilizado por muitas empresas, principalmente para os bancos. É uma ferramenta, é uma métrica de qualidade que está sendo muito cobrada, tá? Gente, a gente encerrou, tá? A gente encerrou aqui o aulão. Foi mais ou menos 1 hora de conteúdo na veia, né? Uma aula grande, mas é que eu falei, essa aula ela tem o intuito de servir para quem não conseguiu estudar, então você vai ter uma visão geral do assunto e vai estar muito competitivo, tá? Vai estar muito competitivo e também pode servir
aí para quem vai querer fazer algum tipo de revisão, tá? Vou deixar aqui para vocês 2 materiais complementares. Os links estarão aqui na descrição, tá? O primeiro é um simulado completo e gratuito, tá? 0800, tá? Da parte que eu fiz de conhecimento específico. Então não é da parte que a gente viu hoje, tá? Daquela parte que tem peso 2. Eu selecionei 30 questões da Sergigran Rio atualizadas e pertinentes ao edital do Banco da Amazônia, colocando na proporção que vocês vão encontrar na prova. Tá? Simulado gratuito, você faz as 30 questões, tem o gabarito no final. Tá? É um simulado que eu pretendo corrigir aqui antes da prova também para servir como uma revisão para a gente. Tá? E o outro ponto é um livro que eu acabei de lançar, que fala da parte total de atendimento, vendas e marketing para concursos públicos, tá? Se você for assinante do Kindle Ilimitado, você tem acesso a esse livro de graça, tá? Se não, o valor dele está R$19,90 lá na Amazon em versão digital, tá bom? É um manual que vai servir tanto para você fazer a prova do BASA, na parte de conhecimentos básicos, e a parte de técnica de venda em conhecimento específico, e também é um material que vai te auxiliar em qualquer outro concurso de banco que exija esses temas, tá? Vou pedir para você deixar aqui no comentário se ficou alguma dúvida, tá? Se realmente foi muita informação, então se ficar alguma dúvida em alguma coisa, coloca aqui para a gente sanar essa dúvida para você ir cada vez mais competitivo para essa prova do Banco da Amazônia, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.